Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esqueci de dizer no começo da missa que nós temos hoje a alegria de receber aqui na nossa casa de acolhida São João Batista, querida irmã Danúbia do Menino Jesus. Uma salva de palmas. A casa já está chique hoje, hein? Vocês com a irmã Danúbia cantando na missa. Que bom ter você aqui. Meus irmãos, São Pedro e São Paulo são colunas da igreja. São gigantes da fé. Talvez se não fosse a vida ou sim a entrega desses irmãos, o Evangelho não teria se expandido como se expandiu. Nós não estaríamos aqui hoje. Tanta gratidão no nosso coração nós devemos à entrega, à perseverança desses irmãos, que são para nós luzeiros, modelos de santidade. Mas às vezes acontece uma coisa. Nós olhamos para a vida dos santos ao final das suas jornadas e vemos a obra já praticamente acabada. Eles extremamente virtuosos, generosos, caridosos, dispostos a se sacrificarem por nosso Senhor, realmente configurados a Cristo. E quando nós olhamos isso e olhamos para nós, às vezes dá um desespero, que eu me vejo todo pobre, estrupiado, miserável, pecador. Falo que quero seguir, daqui a pouco não sigo mais. Só quero amar, daqui a pouco estou me amando sobre todas as coisas. E a gente pode ser tentado a achar que isso é alto demais, impossível para nós, mortais. Só que nós não podemos esquecer que os santos não nasceram santos, que por detrás de todo santo há uma história de miséria, de pecado, e que no futuro de todo pecador existe um desígnio de Deus que o convida à santidade. Só fazer memória de São Pedro, por exemplo, que nem sempre se chamou Pedro. O nome dele era Simão. E um dia ele se encontra com Jesus, e Jesus olha para aquele homem, fraco, miserável, pecador, e diz: a partir de agora, não é mais Simão, é Cefas, é pedra. E mais adiante, Jesus diz: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e mais, eu escolho você para pescar homens. Mas, meus irmãos, naquela hora, Pedro estava pescando nem peixe direito, quanto mais homem. Pedro não tinha nada de consistência, de dureza, de firmeza. Ele era extremamente cheio de altos e baixos, instável, cheio ainda de ira, de egoísmo, de amor desordenado, de comparação. Mas é tão bonito, porque aqui nós vemos mais uma vez que o olhar de Deus para nós não é um olhar de passado. Nós às vezes temos um olhar de passado.
Erramos no passado e a gente às vezes não consegue resolver isso. Deus já nos perdoou, nós não nos perdoamos e nós ficamos presos àquilo que nós fizemos lá atrás. Quando Deus, uma vez que te perdoou, Ele já nem lembra mais. Porque Ele tem um olhar de futuro. Deus olha para você e não vê o que você fez, Ele vê quem você pode se tornar, aonde você pode chegar. Deus tem um olhar de futuro, Ele tem promessas sobre nós, santidade, de coisas grandes. Só que a promessa, ela por si só não realiza os desígnios de Deus. Ela é o início, ela aponta a meta. A partir de cada promessa liberada para as nossas vidas, aí na verdade é o começo do processo. Porque assim como o barro está nas mãos do oleiro, a partir do que Deus deseja para nós, Ele começa então a nos moldar. E é bonito que o que a igreja ensina é que nesse processo, para a gente se tornar aquilo que Deus espera de nós, existe uma dimensão que é nossa, que eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso fazer a minha parte. A graça pressupõe a natureza. Eu preciso rezar, eu preciso me esforçar para poder ser melhor, eu preciso uma vida de ascese, de penitência. Isso eu posso fazer. Mas nosso Senhor sabe que sozinho não podemos nada. Sem a graça de Deus, a gente nada e morre na praia. Senão é Ele quem edifica a casa e vão o trabalho dos construtores. Nós precisamos da graça. E a graça não nos falta. Deus seria incoerente de nos pedir algo que Ele mesmo não nos ajude a alcançar. Mas para além do nosso esforço e da graça, essa configuração ao projeto de Deus se dá nas nossas vidas através dos acontecimentos do tempo presente. Daquilo que eu não busquei, mas que de alguma forma nosso Senhor permitiu que acontecesse comigo. E através de todas as situações, o oleiro está com as mãos modelando o barro para que ele se torne este vaso novo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se esforçou, mas do outro lado contou com muita misericórdia da parte de Jesus. E os acontecimentos da sua vida o quebrantaram. Porque Pedro ainda era muito cheio de si, de orgulho, de soberba, de vaidade. Tanto que quando Jesus anuncia a sua paixão, ele sem pensar duas vezes diz: e eu darei a minha vida por você. Ah, Pedro. Menos, né? Desce do lustre. Baixa a bola. Você não é tudo isso que você pensa, não. E aí foi preciso que a hora da paixão chegasse. Pedro, com medo do sofrimento, nega Jesus, através do questionamento de uma simples criada. Cadê o Pedro machão, que achava que seria capaz de dar a vida por Jesus? Negou, fugiu. E a palavra diz que depois, quando vai amanhecendo, Pedro cruza o seu olhar com o olhar de Jesus. O olhar bondoso, misericordioso de nosso Senhor. E a palavra diz que nesse momento Pedro chora amargamente. Nessa hora, mais uma vez, o oleiro estava com as mãos sobre o vaso de argila. Porque depois Pedro fica tão pesaroso que ele resolve voltar a pescar. Alguns o acompanham. E aquilo era extremamente perigoso, porque naquela hora Pedro deveria estar pastoreando a igreja e não fazendo outra coisa ainda que ela fosse aparentemente boa. E aqui a gente lembra que o bom e o bem fora da vontade de Deus se tornam mal. Naquela hora Pedro não tinha que estar pescando, tinha que estar arrebanhando as suas ovelhas. Mas Jesus vai atrás dele e ele questiona durante 3 vezes: Pedro, você me ama? E nas 2 primeiras vezes a pergunta de Jesus é: Pedro, lembra que você me falou que me amaria ao ponto de dar sua vida por mim? Você ainda continua me amando dessa forma? E aí esse Pedro já não é o mesmo Pedro de antes. É o Pedro que tem diante de si a sua fraqueza. É um Pedro que é mais humilde e que diz a Jesus: Mestre, você sabe, você viu o que eu fiz, eu te neguei. Eu gosto muito de você, mas eu ainda não tenho a capacidade de dar a minha vida por ti. Tanto que na 3ª vez Jesus baixa e pergunta: Pedro, tudo bem,
Você me ama como amigo? Ele diz, eu te amo como amigo. Me dá o que você tem, 5 pães e 2 peixinhos, não me importa. Me dá o seu pouco. Pastoreia o meu rebanho. Com o que você tem, cuida das minhas ovelhas. E através de todo esse processo, Pedro vai se esvaziando. Para quê? Para que no dia de Pentecostes ele pudesse ser repleto do Espírito. Deus não pode encher o que já está cheio. Estão entendendo? Se o Pedro de antes fosse para o cenáculo, o Espírito ia procurar algum lugar para poder enchê-lo, mas Pedro ainda estava muito cheio de si, e dessa forma ele não poderia cumprir a sua missão. Não estou dizendo aqui que Deus quis que Pedro negasse, mas que talvez Deus permitiu que Pedro tivesse essa falha para quebrantá-lo, para esvaziá-lo, para que então ele, vazio de si, como um vaso novo, pudesse receber esse vinho novo e cheio do Espírito. Nós vemos Pedro como outro Cristo, curando o aleijado, se movendo em compaixão, se tornando pedra rocha, firme da igreja, e no final da vida, dando a sua vida por Jesus. Olhando para a vida de Pedro, nós lembramos daquela passagem que eu gosto muito, de Hebreus 10:36, que diz assim: é de perseverança que você tem necessidade para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Se Pedro tivesse desistido no meio do processo, nós não estaríamos aqui hoje celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo. E quando eu olho para a vida de Paulo, a mesma coisa. Ele, que nem sempre se chamou Paulo, que foi Saulo, educado na escola de Gamaliel, extremamente zeloso nas leis, nos preceitos da sua religião, cidadão romano. Paulo era o cara no seu tempo. Ele seria um grande influenciador desses que tem nas redes sociais, né? Bambamã e tal, tradicionalista, conservador. Era Paulo. Mas havia uma promessa, uma palavra de eleição de Deus, de que ele seria usado para testemunhar o seu nome diante dos pagãos, de reis e do seu próprio povo. Mas aquele Saulo não estava ainda preparado para cumprir essa missão. Foi preciso que ele se encontrasse com Jesus a caminho de Damasco, caísse do cavalo, como a gente popularmente diz, ninguém sabe exatamente como foi, mas ele precisou reconhecer quem ele era, que ele estava trilhando um caminho errado, que ele não era tudo que ele achava que era. Ele ficou cego, ele precisou ser tomado pela mão como uma criança durante alguns dias. Imagine a humilhação para alguém que se achava tanto, encontrar-se assim nessa situação. E não só isso, depois ao longo da vida, Saulo não era flor que se cheirasse muito não, com todo respeito, viu, São Paulo, mas olha, se desentendeu com São Pedro, foi lá, Concílio de Jerusalém, tal, ele não baixava a bola, isso é a verdade. Depois ele vai e briga com Barnabé, briga com João Marcos. Havia igrejas que haviam antes o acolhido, que depois já não o acolhiam mais, que falavam mal de Paulo pelas costas. E mais, tem uma passagem que sempre me constrange quando eu leio, que é quando Paulo ele vai testemunhando tudo aquilo que ele sofreu por causa de Jesus. Ele diz, em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Em viagens, perigos de rios, de salteadores, dos próprios irmãos, dos gentios, da cidade, do deserto, do mar, entre falsos irmãos, com trabalhos, fadigas, com muitas vigílias, com fome, com sede, com jejuns, no frio, na nudez. Eu acho que se eu passasse 10% do que Paulo dizia, eu ia ter que ir lá para o consultório da Camila me tratar. É ou não é? Rapaz, eu estou aqui seguindo Jesus, e ao invés de poder experimentar a minha vida progredindo, recebendo as bênçãos, é só porrada, paulada e bomba. Mas Paulo não. Aí nós ouvimos dizendo, olha, eu poderia me gloriar de muitas coisas, mas eu não me gloriarei. É dessas coisas, desses sofrimentos que eu irei me glorificar. Porque o que humanamente nós veríamos como desgraça, Paulo vê como graça.
porque ele tem diante de si a meta, a promessa, o seu desejo de se tornar um outro Cristo. E Paulo sabia que todas as coisas concorriam para o bem daqueles que creem em Deus. Só que o bem que Paulo fala nessa passagem não é o meu bem-estar físico, material, emocional necessariamente. Porque senão a conta não fecha. Se todas as coisas concorrem para o bem, por que é que Deus permite essa crise econômica, essa dificuldade de relacionamento, essa perseguição, até mesmo as minhas quedas? É ou não é? Se tudo concorre, peraí. Mas qual é o bem que Paulo fala? A nossa configuração a Cristo, a nossa união com Deus. Essa é a meta. Deus espera que ao final da nossa vida, de fato, sejamos cristãos, outros Cristos. Tenhamos o olhar de Jesus, os pensamentos de Cristo, tenhamos em nossos lábios as suas palavras, os sentimentos do Filho, as ações de nosso Senhor. Essa é a meta. E todas as coisas concorrerão para esse fim. Quando eu entendo isso, muito do que eu vivo começa a fazer sentido. Inclusive o que eu acho que não é tão bom aos meus olhos, diante da vida deste mundo. Mas talvez ali são oportunidades onde nosso Senhor me convida a ser mais humilde, a ser fiel no pouco, a amá-lo não por aquilo que Ele me dá, mas por quem Ele é, a crescer no amor gratuito, na fé, na esperança, na vida de oração. É ou não é? Porque quando a gente está sofrendo, de duas uma, ou você chuta o balde e se rebela, ou você se aproxima mais de Deus. Aquele sofrimento te purifica. Deus não deseja o mal. Deus não quer que ninguém faça mal, Deus não deseja que nós pequemos. Mas a grande verdade é que de todo mal aparente Ele tira um bem permanente. E se Ele permite que qualquer sofrimento nos alcance, é em vista desse bem, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Isso não é só na vida de Pedro, de Paulo. Olha lá a vida de Moisés, escolhido por Deus para libertar o seu povo do Egito. Mas Moisés também achava que ele faria isso com as suas próprias forças. Tanto que quando ele vê aquela briga, ele tenta intervir e resolver as coisas do seu jeito. E dá ruim. Ele mata o cara e sai lá do Egito como um criminoso, um assassino. Havia uma promessa sobre a vida de Moisés, mas ele precisou passar pelo processo. Enfrentar o deserto. Cair em si. Tanto que quando ele se encontra com Deus na sarça e recebe esse chamado, ele diz: eu não, sou pequeno, sou fraco, eu não tenho condições. Aí Deus fala: pronto, agora sim, está preparado, porque eu quero fazer grandes coisas sobre você. E se você se achasse muito, você mais uma vez iria acreditar que a libertação do povo se deu graças à sua capacidade e não ao meu poder. Uma vez que o sofrimento quebrantou aquele homem, ele estava pronto para ser usado poderosamente por Deus. E a vida de José do Egito? A mesma coisa. Deus o escolheu para ser luz, referência, um líder entre os seus irmãos. Mas vejam o processo que José precisou viver. Da inveja, da traição, de ser vendido como escravo, de ser difamado pela esposa do faraó, de cair na prisão. Aí aparentemente, peraí, Deus, você me prometeu uma coisa, mas você está entregando outra. Deus dizendo: não, José, calma, eu só estou te preparando, te quebrantando, te purificando, te santificando. E aí depois nós vemos justamente José ali, reconhecido pelo faraó, colocado num cargo de extrema confiança e sendo motivo de bênção para todo o Egito, inclusive para sua família na época da fome. Mas vocês entendem que não foi automaticamente, não é o mesmo de José, filhinho do papai, que existia ali em meio aos seus irmãos. José precisou passar pelo processo, pelas demoras do tempo que o conduziu à realização da promessa. Os irmãos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para levá-la até o fim.
mas nós precisamos ter a paciência de passar pelo processo. Lembro, pensando nessa homilia, e já partilhei aqui em anos passados, que por muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta de ser padre. Porque isso daqui me dava fobia. Quando na formação eu sabia que ia ter que fazer uma pregação, eu passava mal 2 semanas antes. Era desesperador. E aí eu lembro de vezes que eu chegava diante do Padre Henrique, na direção espiritual, e dizia: Padre, vai dar não. Deixa eu dar uma mambritada, deixa eu arranjar uma namorada, deixa eu constituir família. Eu não vou dar conta, imagina. Se fazer uma pregação já me dá tanta dificuldade, quanto mais estar todos os dias na frente das pessoas. Demais, é maior do que eu consigo dar o passo. E graças a Deus eu tive pessoas que não deixaram de desistir no meio do processo, que seguraram a minha mão. E aí eu fui vendo os momentos de cura, de quebrantamento, fui entendendo que muita coisa do meu medo, na verdade, era vaidade, era preocupação com a minha imagem, tinha medo de dar errado, que os outros iam pensar em mim, de mim. E aí, na medida em que eu fui me submetendo às demoras do tempo, aos sofrimentos, Deus foi me preparando. Então, hoje é desafiador, mas eu vejo aqui a realização de uma promessa. Eu sou um milagre nesse sentido, entendeu? Porque humanamente Deus me permitiu beber na minha miséria. Ele me fez ver que sem Ele eu não consigo nada. Então hoje, quando eu celebro, quando eu prego, eu tenho clareza de que é Ele agindo em mim. Eu precisei passar por tudo isso para poder estar aqui hoje. E eu estou dizendo todas essas coisas a vocês por isso. Porque talvez você chegou aqui hoje assim, em crise, sem entender os acontecimentos da sua vida. Que é que eu não consigo acertar as coisas das minhas finanças. Porque é que de repente eu ainda experimento tanta fraqueza. Porque é que eu tenho esse sofrimento específico. Por isso, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou aqui hoje para te pedir, meu irmão, minha irmã, não desista no meio do processo. Às vezes demora, parece que a gente não vê luz no final do túnel, dói, machuca, a gente sofre, mas se nós permanecemos unidos a Deus, aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o final. A palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele sem cumprir o seu efeito. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes Ele precisa te preparar. Se esforce, reze e abrace a cruz de cada dia. E aí, quem sabe, vai chegar um momento que, assim como Paulo, nós poderemos dizer: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso não se deu de uma hora para outra, mas depois deu certo. Olha que Paulo é muito ousado para dizer uma coisa dessa. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele não desperdiçou nenhuma oportunidade. Paulo se abriu à graça. Ele foi dócil à ação do Espírito. E Deus realizou nele todas as suas promessas. E eu sei que um dia, quem sabe lá no futuro, vão estar aqui na igreja, celebrando a sua memória, a sua festa. Vão estar falando do seu testemunho. Mas para isso, você precisa de perseverança. Para cumprir a vontade de Deus, suportar os sofrimentos do tempo presente, para se unir a Ele e assim alcançar aquilo que Ele te prometeu. Olha para quem está do seu lado e diz assim: meu irmão, aguenta firme. Diz para ele: muito custa o que muito vale. Tá difícil, eu sei, mas vai valer a pena. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele só falou que no final valeria a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé, vamos juntos professar a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido